Bom dia! Vamos dar estudo hoje no Principiante Espírita, continuando o capítulo dos médiuns. Nós vamos hoje da pergunta do parágrafo 59 em diante. Vamos ver se chega até o 69, tá? O médium possui apenas a faculdade de transmitir a comunicação. Esta, porém, depende da vontade dos espíritos. Se eles não quiserem manifestar, nada conseguirá o médium. Será um instrumento sem músico para tocar. Como os espíritos só se comunicam quando podem ou quando querem, não se acham sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium pode forçá-los a se apresentarem. Isso explica a intermitência da mediunidade, mesmo nos melhores médiuns, e que por vezes a interrupção chegue a durar meses. É, pois, um erro pensar que a mediunidade seja derivada de algum talento do médium. O talento se adquire pelo trabalho, e quem o possui é sempre seu senhor. Enquanto que o médium jamais é senhor de sua faculdade, ela depende de uma vontade estranha. Isso explica por que Kardec, a doutrina defende que a gente deva fazer o uso gratuito da mediunidade, né? Porque você não tem como garantir que vá haver a comunicação. Então, não tem como você vai fazer, né, mercancia de algo que não está dependendo de você, né? O que leva, na maior parte das vezes, é o quê? Charlatanismo. Porque se essa entidade se recusa a vir, como é que você vai fazer? Você vai perder o dinheiro. Quem vive disso vai acabar inventando, mistificando e enganando as pessoas, né? Vamos lembrar do caso da Oda Mae Brown. Era Oda Mae Brown, não é isso o nome dela? Quem era ela? Um personagem de Ghost. Não sei se vocês lembram dela. Ela era médium e comercializava a mediunidade, só que ela mesma não sabia que era médium. Ela, né, fazia o charlatanismo para tirar dinheiro das pessoas, mas no final das contas ela acaba sendo um instrumento para o uso correto da mediunidade, né? Porque quando o Swayze lá, o Patrick Swayze, que eu não lembro o nome dele, ele vai se comunicar por ela e fazer tudo ali ela faz gratuitamente, né? E ela acaba ajudando a menina, tudo, ficando amigas gratuitamente. E uma das cenas mais engraçadas foi justamente a que ele faz ela pegar um cheque milionário e entregar para uma freira, né? Então, isso fica, eu acho muito simbólico isso, né? Porque é um espírito pedindo para entregar para uma freira, pedindo a uma médium charlatã. E ela fica lá, não quer entregar, né? Então, Oda Mae Brown, eu acho que é assim o exemplo máximo disso, daqui que o Kardec falou. Quem não viu Ghost, assista, porque vale a pena. Quem já viu vai saber de quem eu estou falando, do personagem da Whoopi Goldberg. 60. Quando os médiuns de efeitos físicos obtêm a produção de certos fenômenos à vontade e com regularidade, desde que não haja dolo, é que se acham em relação com espíritos de baixa categoria, que se comprazem em tais exibições e que possivelmente foram prestidigitadores na Terra. Seria, então, absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em espetáculos teatrais. É aquela coisa, né? É o que eu falei, existe o médium de efeitos físicos, que é aquele que produz efeitos via espiritual, é o espírito que se manifesta através dele, usa a energia do médium para mover objetos. Mas existe também a telecinesia, que é a própria mente encarnada que é capaz de olhar para um objeto e movê-lo. E a telecinesia, ela é uma faculdade anímica, ela não é mediunidade, tá?
Bom, 61. A obscuridade necessária à produção de alguns efeitos físicos presta-se a suspeitas, mas nada prova contra a autenticidade dos fatos. Sabe-se que, em química, certas combinações não podem ser realizadas em plena luz. Muitas composições e decomposições se dão sob a ação do fluido luminoso. Ora, todo fenômeno espírita resulta de uma combinação de fluidos próprios do espírito com os fluidos do médium. Como tais fluidos são matéria, não admira que em determinadas condições sua combinação seja contrariada pela ação da luz. Olha, o ectoplasma, que é a substância, né, que se utiliza para os efeitos mediúnicos, ele se dissipa muito na luz. Então, quando você precisa de um efeito físico ou de uma materialização espiritual, muitas vezes tem que estar mais na penumbra. A materialização me parece que tem que ser no escuro mesmo, mas a penumbra é o ideal. Um ambiente que você apaga as luzes claras, bota uma luz azul, uma luz negra, que fica aquela penumbra, que as pessoas conseguem ver as coisas, mas não está iluminado, entendeu? Por quê? Porque o ectoplasma ele se dissipa em muito contato com a luz. Nas transmissões mediúnicas, psicografia, psicofonia, nessas não tem esse problema. Vou eu de novo, né, gente? Me desculpa, mas toda vez agora que eu faço os vídeos acontece isso. Isso é o quê? A doação do ectoplasma, né? Estou falando dele, ele está saindo. Então, o que acontece? Nessas comunicações psicofônicas, psicográficas, elas não necessitam de tanto ectoplasma, porque é uma ligação mais perispiritual. Você não precisa emanar o ectoplasma para que ele seja utilizado pelo espírito, ok? Porque nas manifestações físicas, o que acontece é isso. O médium, ele emana pelos orifícios o ectoplasma, aí o espírito manipula aquele ectoplasma e dá forma. Então, ele pode materializar uma flor, ele pode materializar a si mesmo, e ele pode, através dessa forma, criar um campo gravitacional para levantar objetos. Ok? 62. As comunicações inteligentes também se realizam pela ação do fluido do espírito sobre o médium. É preciso que o fluido do médium se identifique com o do espírito. Assim, a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que se estabeleça entre os dois fluidos. Cada médium se torna, assim, mais ou menos apto a receber a impressão ou a impulsão do pensamento deste ou daquele espírito. Pode ser um bom instrumento para um e péssimo para outro. Em consequência, estando dois médiuns igualmente bem dotados, sentados lado a lado, um espírito talvez só possa por um deles se manifestar. Isso é muito bom para as pessoas entenderem como se dão determinadas comunicações. Por exemplo, o médium Fernando Bem, às vezes ele diz isso, que os espíritos se apresentam para ele, geralmente na véspera das reuniões de psicografia, para tentar acoplar, para ver se tem a identidade dos fluidos e tudo, tá? Porque se não houver, ele não tem como receber a comunicação. Tem como receber, mas não com aquele espírito. Então, o que acontece geralmente? A mentora dele, que é a pessoa, o espírito que tem mais afinidade com ele, vai, por exemplo, receber da pessoa que quer dar a comunicação o texto e dita para ele. É a mentora que vai atuar sobre ele, muito embora a mensagem seja do espírito que quer se comunicar. Nos casos em que há identificação, é o próprio espírito. Aí você vai ver, até em determinados casos, a letra igual, certo? Então, no caso do Chico Xavier, era a mesma coisa. O Chico tinha uma mediunidade maravilhosa, né?
Mas nem sempre aquele espírito que vai se comunicar, ele tem condições de fazer, por exemplo, a comunicação psicográfica. Mas às vezes ele tem, porque o Chico era vidente, o Chico ouvia. Então, às vezes, ele ditava e o Chico escrevia, entendeu? Então, nem sempre essa imagem de que o espírito toma o corpo do médium, ela é uma fantasia. É perispírito com perispírito, é troca de energias, ok? Como se fosse uma telepatia. É erro pensar que basta ser médium para receber com a mesma facilidade comunicações de qualquer espírito. Não há médiuns universais para evocações, como não usar com aptidões para todas as sortes de fenômenos. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos mais adequados. Então, querer impor-lhes o primeiro médium de que disponhamos seria o mesmo de querer obrigar um pianista a tocar violino, apenas porque de vez que sabe música poderá tocar qualquer instrumento. Vocês estão ouvindo isso? Então, Pitico e Pinar, ó. Eles sempre fazem isso quando eu estou fazendo vídeo, viu? Para me chamar a atenção. Então, aqui fica mais uma vez entendido isso. Não é porque a pessoa tem a faculdade mediúnica que ela pode receber qualquer mensagem de qualquer espírito. E não é porque ela tem uma mediunidade e psicografia que ela vai ser vidente. Às vezes acontece de ser vidente, de ser audiente, de ser psicógrafo, tá? Francisco era Francisco Xavier, né? Chico Xavier. Ele era um médium muito complexo, mas ele já estava, tipo assim, hoje, essa era a última encarnação dele, em termos de serviços consoladores e tudo. Por isso trazia uma vida totalmente dedicada ao próximo, né? Com aquela humildade. A gente via que ele era um ser já mais especial. Então, ele já trazia desenvolvidas essas faculdades para poder ajudar muita gente, para fazer um serviço muito grande, né? Então, o Chico é um caso à parte, mas o Divaldo escreve, Divaldo vê também, né? Mas o Divaldo, que eu saiba, não tem a mediunidade de materialização que o Chico tinha, ok? Vamos lá. As comunicações são impossíveis ou incompletas ou ainda falsas, desde que não haja a harmonia só realizada pela assimilação dos fluidos. Podem ser falsas porque, em lugar do espírito que se deseja, não faltarão outros que estejam dispostos a manifestar-se e que pouco se incomodam com a verdade. Então, a gente chama isso de mistificação. Um espírito se comunica dizendo que é outro. Como reconhecer? Livro dos Médiuns tem um capítulo só sobre isso, sobre a identidade dos espíritos. Como reconhecer os espíritos. Por vezes, a assimilação fluídica é absolutamente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e este é o caso mais comum, ela só se estabelece gradativamente e com o tempo. Assim se explica que certos espíritos encontram maior facilidade em manifestar-se por certos médiuns, com os quais estão mais habituados. Também ainda assim se explica porque quase sempre as primeiras comunicações são menos explícitas e denotam um certo constrangimento. Então, vamos colocar assim, todos os médiuns mais conhecidos, né, que estão mais em voga, que a gente conhece trabalho, que falam sobre a mediunidade, falam que passaram um período de preparo, né? O Fernando Ben, ele diz que ficou 15 anos preparando a mediunidade dele para poder fazer o que ele faz. Chico Xavier também teve, Divaldo também teve, certo? Ivone Pereira também teve. Por exemplo, agora, o mesmo espírito pode se comunicar por diversos? Sim. Bezerra de Menezes, o espírito já bem evoluído, se comunicava e psicografava por Ivone Pereira. E não são poucas as ocasiões em que Divaldo está palestrando e o Bezerra assume e modifica a fisionomia e a voz do Divaldo.
né? Então, são mediunidades distintas que o espírito vai utilizar conforme a necessidade, ok? Tão necessária é a assimilação fluídica nas comunicações pela tipologia quanto pela escrita. Tipologia, efeitos físicos. Visto como num caso como no outro, se trata da transmissão do pensamento do espírito, seja qual for o meio material para isso empregado. Não se pode impor um médium ao espírito que deseja evocar. Convém deixar que ele escolha, ele mesmo, o seu instrumento. Em todo caso, é preciso que antes o médium se identifique com o espírito, pelo recolhimento, pela prece, ou durante alguns minutos e até alguns dias, se possível, de modo que seja ativada essa assimilação fluídica. Então, isso aqui está completamente de acordo com o depoimento do Fernando Bem, de que as entidades se apresentam um dia antes, às vezes, se ele vai trabalhar no domingo, elas se apresentam na sexta e no sábado, para justamente fazer essa assimilação energética. Quando as condições fluídicas não são favoráveis à comunicação entre espírito e médium, pode ela ser feita através de guia espiritual deste último. Foi o que eu falei. Quando, digamos, o filho quer se comunicar com a mãe, mas não há essa assimilação, essa unidade entre ele e o médium, quem faz a intermediação é o guia do Fernando, a guia, né, que é a Fátima, ok? Então, o pensamento é transmitido de segunda mão, isto é, atravessa dois intermediários. Compreende-se a importância de ser o médium muito bem assistido, porque caso seja por um obsessor ou por um espírito ignorante ou orgulhoso, a comunicação poderá ser adulterada, ok? E o que protege o médium disso? A sua própria conduta, a sua própria firmeza moral, o padrão vibratório onde ele permanece a maior parte do tempo. Neste caso, as qualidades pessoais do médium representam necessariamente um papel muito importante, pela natureza dos espíritos que atraem. Os mais incorretos médiuns serão os que aliarem a esse poder as melhores. Os mais incorretos médiuns podem possuir faculdades muito poderosas, mas os mais seguros serão os que aliarem a esse poder as melhores simpatias do mundo espiritual. Então, o cara pode ter uma excelente mediunidade, mas se ele só andar em ambiente vicioso, não vai adiantar nada, porque ele só vai atrair espíritos de péssimo quilate. Agora eles vieram para cá, percebam. Eles estão doidos para me chamar a atenção, querem brincar. E olha como é que fica. Mãe de cachorro é isso. Bom. Ora, as simpatias entre os espíritos e os médiuns, de modo algum, são demonstradas pelos nomes, mais ou menos retumbantes, que subscrevem as comunicações recebidas pelo médium, mas por ser o seu fundo constantemente bom. Então, como é que você sabe que é o Bezerra? Pelo jeito igual que ele fala, todas as vezes que ele se apresenta, ele apresenta a fisionomia que ele tinha, transforma mesmo a fisionomia do Divaldo, fica muito parecido com a fisionomia que ele tinha quando encarnado. Muda a voz também, ok? E, além disso, o teor das mensagens que ele transmite pelo Divaldo tem tudo a ver com o teor das mensagens que ele transmitia na psicografia por Ivone Pereira. Ivone Pereira não só trabalhava com Bezerra na psicografia, ela fazia transporte. O que é transporte? Você, espírito, se projeta, né? Você se projeta e ela fazia isso com lucidez. Bezerra levava ela, mostrava um caso para ela completo ali e depois ditava para ela o romance ou o livro falando sobre aquele caso. Os romances de Ivone Pereira são imperdíveis. Eu recomendo fortemente que se leiam todos os romances da Ivone, tá? Qualquer que seja a forma de comunicação, do ponto de vista experimental, apresenta à prática espírita numerosas dificuldades
e não se acha isenta de inconvenientes para quem não tem a necessária experiência. Quer se experimente em si mesmo, quer seja apenas um observador de experiências alheias, é imprescindível que se saibam distinguir as várias naturezas dos espíritos que se podem manifestar e conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que eles podem ser produzidos, os obstáculos que a gente precisa vencer, a fim de que não se perca tempo pedindo coisas impossíveis. Então, no livro dos médiuns, Kardec vai dizer isso: qualidade das comunicações, qualidade das manifestações, qualidade e natureza dos espíritos, o que se deve ou não perguntar e pedir a um espírito. Tudo isso você estuda no livro dos médiuns, depois de uma exaustiva pesquisa experimental. É que saiu o livro dos médiuns, ele é resultado de pesquisa experimental. O livro dos espíritos já é experimental, mas é baseado no que os espíritos disseram, tá? E o livro dos médiuns é baseado no que Kardec observou nas atuações mediúnicas, e aquilo que ele tinha dúvida ele submetia à falange e aos demais membros da Sociedade de Paris. É indispensável conhecer todas as condições e todos os escolhos da mediunidade, a influência do meio, a das disposições morais, etc. Então, nesse momento, ele remete você para a segunda parte do livro dos médiuns, e a gente conseguiu terminar esse ponto. O próximo ponto será os escolhos da mediunidade, que, ou seja, são os entraves, os obstáculos que são necessários ser vencidos. E eu espero que tenha ficado bem claro, porque eu fui explicando junto com os parágrafos, então eu não vou me estender. Tá? Eu agradeço imensamente quem está me ouvindo, quem está tendo paciência. Se você não viu os outros vídeos, essa é uma playlist que estuda o Principiante Espírita. O Principiante Espírita é um livro que explica para leigos as bases fundamentais da doutrina espírita, para que a pessoa, a partir daqui, ela possa investigar com segurança, se ela quiser, o que é o espiritismo. Mas se ela não quiser investigar com segurança, pelo menos ela não vai ter uma ideia errada do que é o espiritismo. Ok? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. Beijo da Lelê.